Ah, começou. Tá. Então, pessoal, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa aula magna das licenciaturas do semestre de 2026-1. Para quem ainda não me conhece, eu sou a professora Juliane Gomes, coordenadora dos cursos de licenciatura aqui da UBRA. Junto comigo essa noite, recebendo a professora Michele, nós temos os professores dos cursos de licenciatura aqui da UBRA, que vão, né, dar um amparo aqui junto comigo, depois vão dar um oi para vocês, e estão aqui dando suporte e vão ajudar aqui no chat. É com muito prazer que eu trago hoje para falar para vocês a professora Michele. Eu conheço o trabalho dela e cheguei ao trabalho dela de uma forma não acadêmica, mas sim como mãe, encaminhada pela escola em que meu filho estudava, no município de São Leopoldo. E a Michele, né, nos amparou e nos encaminhou para uma série de processos e um abrir de olhos que hoje ela vai conversar com vocês. Meu filho teve a sorte, né, de ter na escola alguém que já conhecia a professora Michele e por isso fez o encaminhamento. Mas essa é uma realidade que a maioria dos nossos alunos, seja de escola particular ou pública hoje, muitas vezes não tem, né? Não tem a sorte de ter alguém que enxergue esse brilho, o brilho invisível que nós falávamos aqui no título, né, da nossa aula magna. Então, brilho invisível, como identificar o talento que a escola insiste em apagar. A professora Michele tem uma formação inicial em letras, português e espanhol, e possui várias especializações, mas muito mais do que essas várias especializações que estão aqui, né, projetadas para vocês, ela coloca os seus saberes em prática. A Michele é a diretora de uma escola, o Clube da Aprendizagem, depois eu vou colocar o link aqui para vocês poderem entrar e visualizarem, que é uma escola de contraturno voltada para crianças, jovens, adolescentes, com altas habilidades e superdotação. Sem ser isso, né, como se não bastasse, a Michele tem, aí ela é membro de várias comissões, ela presta assessoria para prefeituras e para as escolas, então aqui depois eu vou colocar, e tem um canal no YouTube, que é muito legal, pessoal, que traz temas, era essa live que ela falava ontem, então são temas emergentes que versam sobre altas habilidades e superdotação, e está lá no canal para quem, né, tiver interesse. Eu vou colocar aqui no chat agora para que vocês possam, quem quiser, entrar e conhecer e interagir. Michele, seja muito bem-vinda e é um prazer, né? A UBRA agradece, né? Os cursos de licenciatura da UBRA agradecem a tua disponibilidade em estar aqui hoje falando de um tema tão importante. E eu posso falar já? Pode, agora aproveitar todos os segundos desse tempo, né? Boa noite a todos e todas também. Para mim é uma alegria gigantesca poder estar aqui com vocês e compartilhar do meu coração, falar diretamente do meu coração para o coração de cada um e de cada uma de vocês, que tem, se não a profissão mais incrível, uma das profissões mais incríveis, e mais oportunidade de transformar vidas, de acolher vidas, de curar vidas, apesar de que não somos psicólogos, não somos da área da saúde, mas a gente lida com a profundidade da alma das pessoas que não são o futuro do Brasil, porque eu odeio, e desculpem o uso das expressões aqui, mas eu sou muito verdadeira, muito isso aqui que vocês estão vendo. Eu odeio a expressão que as crianças são o futuro do Brasil, porque enquanto nós continuamos segurando, falando, reproduzindo essa fala, nós travamos o futuro delas, porque o futuro delas é construído no hoje. Então, as crianças e os adolescentes não são o futuro, são o presente
do Brasil. E são um presente para nós e para o Brasil também. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui a minha apresentação. Como eu já avisei antes, né, eu precisei da ajuda da IA para tentar reduzir. Ela tentou me podar e eu nunca gostei de ninguém que me pode. Essa história de querer me podar não dá certo. Eu sou uma pessoa com a condição de superdotação também, mas sou uma pessoa assim, que tenho alma de polvo, acho que eu tenho 8 tentáculos, eu posso abraçar o universo. Então, nessa noite, quando eu preparei essa lâmina, mais ou menos eu estava tentando abraçar o universo também, querendo compartilhar com vocês de um pouquinho desse conhecimento que eu tenho adquirido ao longo do tempo, sim, com muita formação, mas também com muita vivência, com muita experiência, com muita troca, e viver essa riqueza é maravilhoso. Então, quando a Ju e eu estávamos pensando no título para esse evento, nós pensamos, né, realmente assim, na questão de como identificar esse talento. E quando eu falo de talento, gente, eu estou falando de inteligência, eu estou falando de áreas de conhecimento, estou falando de habilidades, e também estou falando daquele talento no senso comum, que é algo mais performático, uma habilidade em áreas artísticas, em áreas esportivas, em outros tipos de atividades, não exatamente manifestadas através de um perfil cognitivo, de um perfil intelectual, mas de áreas de habilidade mais genérica. E quando eu fui preparar as lâminas, eu já coloquei bem difícil, eu quis bagunçar o subtítulo aqui do como identificar o talento que a escola insiste em apagar, porque vocês, eu não sei quem já está em sala de aula, quem já tem essa experiência, mas a escola, ela tem um formato, que é um formato que apaga talentos, é um formato que faz com que os talentos mofem, onde o diferente, e não é um problema da escola, é um problema da sociedade. O diferente não é aceito, o diferente não é acolhido, o diferente não tem tanto valor como ele deveria ter. Então, isso é um problema de sociedade que nós temos, e a escola faz parte da sociedade. Então, a Ju trouxe aqui o meu lugar de fala, e eu já tinha preparado aqui para mostrar para vocês qual é o meu lugar de fala, mas hoje eu quero sair de todos esses lugares de fala e quero que o meu lugar de fala seja exatamente o meu coração, aquilo que me move. E a superdotação, as altas habilidades, que são sinônimas do Brasil, e vejam bem, fora do Brasil não. Fora do Brasil existem conceitos que diferenciam altas habilidades de superdotação. Mas no Brasil, a única política pública que aborda essa temática é a política educacional, e ela entende como um conceito igual. Tanto altas habilidades quanto superdotação estão falando de um perfil de funcionamento cognitivo ou de talento superior. Então, é desse lugar que eu quero conversar com vocês, é desse lugar que eu quero trazer algumas questões, e normalmente eu gosto de fazer uma fala mais participativa, mas como eu coloquei na minha cabeça que eu tenho 1 minuto e meio para cada slide, né, dos 40, eu vou ter que ser mais ágil aqui. E aí a gente vai ter que deixar essas participações, esses questionamentos, mais para o âmbito das ideias, e não para o compartilhar aqui com as palavras realmente. E uma das coisas que eu queria começar com vocês aqui é essa pergunta, esse questionamento, na verdade, até uma pergunta polêmica aqui, né? Por que nós temos que nos preocupar com as pessoas com altas habilidades ou superdotação, se as crianças com deficiência têm mais problema? Se as crianças com deficiência intelectual, ou com deficiência visual, ou com autismo, ou com TDAH, ou com qualquer outro tipo de transtorno de personalidade, de desenvolvimento cognitivo, são mais carentes de ajuda? E aí eu venho com uma outra pergunta para vocês. Quem disse que tem mais problemas? Quem está medindo isso? Então, o que eu vou compartilhar com vocês está muito fundamentado nas mais novas pesquisas na área de superdotação, inclusive porque faz parte da minha área de pesquisa. E para mostrar para vocês por que é importante nós nos preocuparmos com superdotado, eu trouxe aqui dois
o meu vovô lhe falava muito que a gente tem que dar testemunho de coisa boa. Mas isso aqui são, como ele dizia, 2 testemunhos. Porque são relatos, são comentários que estão no nosso canal no YouTube. E hoje o nosso canal, olha, Ju, como nós estamos avançando. Não existe um espaço hoje no Brasil que tem mais formação de qualidade na área de superdotação do que o canal do Clube da Aprendizagem. Até o ano passado, 2 lives mensais, de março a novembro. Esse ano, por conta do mestrado, eu diminuí para uma live mensal, mas assim que terminar, que entregar o que eles chamam de tese, porque eu não estou fazendo no Brasil, o meu mestrado, então, aí depois que entregar, a gente volta para os 2. Mas eu quero que vocês me acompanhem e olhem para esse relato e olhem para a idade, olhem para quem está falando, quem é o sujeito que está falando. E eu vou ler para vocês alguns trechos aqui que eu tentei diminuir um pouquinho para ganhar tempo. Ao ouvir o que vocês estão falando, eu me vejo em cada pedacinho do que conto. Aos 59 anos, 59, não 9, não 19, 59. Vou me identificando com os comportamentos e lembranças do passado. Eu nunca me considerei inteligente. Pelo contrário, vários colegas de trabalho me consideram ou consideravam muito inteligente. Eu passei a tirar nota para passar. Chegava a 50 pontos, pronto, acabou. Aqui está com os erros, os mesmos erros da escrita, tá, gente? Eu não fiz correção. Eu me revoltava com as provas, eu não entendia como aquilo podia avaliar alguém. Eu me lembro que nas provas de múltipla escolha, os professores de matérias com cálculo reclamavam que não havia cálculos e que eu colava, e eu não conseguia colar. Era um absurdo para mim. Eu não levava livros, eu não levava cadernos para a escola. O relato continua que ele tinha problemas com toda a escola, inclusive com a direção. 59 anos, se identificando com comportamentos, se identificando com lembranças. Sabe o que está aqui por trás? Que aos 59 anos essa pessoa ainda não sabe qual é a sua identidade. E quando a gente fala de uma pessoa que não reconhece a sua identidade, nós estamos dizendo que essa pessoa não tem um mínimo para ela se sentir um sujeito, um ser humano. Ela simplesmente é uma pessoa, e eu ouço relatos disso semanalmente, ela é uma pessoa que ela não sabe quem é aos 59. Recentemente eu fiz uma avaliação de uma senhora de 75 anos de idade, que após fazer o processo de avaliação, ela conseguiu sair de um processo profundo, de um tempo muito obscuro que ela vinha vivendo em depressão. E o processo de se reconhecer, entender que ela não era esquisita, que ela não era um ET, que ela não era uma monstruosidade da natureza, um defeito de fábrica, que ela entender quem ela era, isso ressignificou toda a história de vida dela. Olha que grande. Mas que pena que ela só conseguiu viver isso aos 75 anos de idade. Quanto foi roubado dela? Outro caso que é muito frequente também, e esse aqui talvez é um dos que mais me doeu de todos os testemunhos que eu li no nosso canal. Eu não sei o que é amar uma pessoa e ela te amar de volta. Eu só consigo pensar em como seria a minha vida se os meus pais e os meus professores fossem mais atentos quando eu era criança. Hoje eu tenho 26, acho que sou esquizofrênico, louco, inútil. Eu não consigo ficar sem a maconha porque sinto que eu vou explodir, um verdadeiro fracasso. Eu tenho tanta empatia pelas pessoas, mas eu não consigo me aproximar, porque eu penso que elas me acham louco. Às vezes, eu só queria acordar e ter alguém para abraçar. Eu não sei o que isso faz no teu coração, mas cada vez que eu leio, eu fico embargada por ouvir esse clamor. Se os meus professores fossem mais atentos. Se os meus professores, se a minha escola não tivesse me mantido na invisibilidade, tivesse olhado para mim, tivesse me dado um pouco de atenção. A grande questão é que, salvo raríssimas exceções no Brasil, não existe uma disciplina que aborde como deveria ser abordado a inclusão escolar. E eu não estou falando de uma disciplina que aborda tudo, porque a gente vê, quando eu me formei, era uma disciplina de inclusão, que estavam todos os casos, e na época estavam se ouvindo falar em autismo ainda, e nós mal tocamos na questão da superdotação, mal tocamos na questão, não aprofundamos, não estudamos nada. Então é um desafio chegar em sala de aula
E nós temos um público tão diverso, e uma professora, um professor tem que dar conta das necessidades de todas aquelas crianças, de todos aqueles adolescentes. É um grande desafio. Mas nós somos educadores e educadoras, ou seremos, e nós temos um compromisso com a vida humana, com o desenvolvimento daquela pessoa que está diante de nós. E nesse compromisso nós precisamos estudar. Ainda que nós não tenhamos, eu não tive isso também na faculdade, eu precisei estudar. E há muitos anos eu venho estudando ininterruptamente. E sempre acho que tenho muito mais a aprender. Então não se preocupe, essa nossa live ela é um start, ela é um pontapé, e muito, muito incrível que a Ubra esteja atenta a essa necessidade, a essa demanda, porque a gente está falando de um grupo muito grande na sociedade, muito grande. A maioria dos talentos não é apagada por maldade, é apagada por método, por rotina, por desconhecimento. A escola não falha porque não quer ver, ela falha porque ela aprendeu a olhar para poucos tipos de brilho e tem dificuldade em qualificar, se ampliar o seu olhar. Ela está preparada, acostumada a buscar um determinado tipo de aluno, mas nós temos que olhar para todos, para não deixar nenhum voltar. Acho que é meio que isso. Eu quero compartilhar com vocês alguns dados, porque eu acho muito importante a gente ter dados, e a partir desses dados nós sabemos como é importante olhar para esse alunado. Porque eu não estou falando de 1% da sala de aula. Eu estou falando de um número muito relevante, muito significativo. O senso comum, eu chamo de senso comum porque a OMS, Organização Mundial da Saúde, ela fala que nós temos em média de 3 a 5% da população brasileira com superdotado. Só que está falando só um tipo de superdotado, que é o tipo intelectual, que é o tipo acadêmico, mas nós temos 6 tipos de superdotação. E isso, genericamente falando, cada um daqueles tipos se subdivide em outras manifestações, por áreas de conhecimento. Então, de 3 a 5%. A AGAS, de Associação Gaúcha de Apoio às Altas Habilidades, da qual eu faço parte do conselho técnico, até nem falei isso, né? Eu sempre esqueço que tanta coisa que eu faço parte. A GASD contratou uma empresa para fazer uma pesquisa e na região metropolitana chegou a 7,8%. Então, veja a diferença. Garnier, que é um dos teóricos da área da superdotação, ele fala em 10%. Então, nós temos entre o grupo de pares, o que é esse grupo de pares compatíveis? É a turma. É a turma, é a escola, é a região, é o bairro, é a cidade. Nós temos em torno de 10%. E aí ele divide na teoria dele entre dotação e talento. Dotação, aquela capacidade natural, eu nasci com aquilo, mas o talento é aquela habilidade que só vai aparecer se ela for desenvolvida. Por exemplo, música. Eu posso ter nascido com habilidade na área musical. Essa é minha área de dotação. No entanto, se eu nasci numa comunidade, se eu nasci num ambiente onde eu não tenho como acessar o instrumento musical, que é o meu instrumento de talento, eu vou pegar um exemplo, o violino, de propósito, um instrumento caro, eu nunca vou desenvolver aquela área ali. Não vai aparecer, vai ficar invisível, será apagada, não só no ambiente, na família, desculpa, não só no ambiente escolar, mas na família e na comunidade como um todo. Joseph Renzulli, que é hoje a fonte que mais subsidia pesquisas no mundo na área de superdotação, é um senhorzinho norte-americano de 89 anos, que continua, Ju, continua pesquisando e continua produzindo, continua palestrando na área de superdotação. Agora, em janeiro, eu estava no Uruguai, participando de um congresso, e ele e a esposa dele, a Sally Race, participaram desse congresso. Tive o privilégio de ser aluna dele. O Renzulli traz um número muito maior, e que quebra aquele mito de que QI igual a superior a 130. Na teoria de Renzulli, ele está há mais de 40 anos na área de superdotação. Ele fala que nós temos que procurar, depois eu vou mostrar para vocês, eu trouxe uma síntese da teoria dele, nós temos que procurar habilidade acima da média, não muito acima. Então, na curva de Gauss, a curva da inteligência, a gente tem a média, é 100, mas se considera entre 90 e 110 inteligência mediana. Então, qualquer ponto acima do 110 já é habilidade acima da média. Já é uma pessoa com indicativo de superdotação. Não necessariamente será superdotado, pode ser apenas inteligente.
mas ela já tem um indicativo, já merece essa atenção. Então, dentro dessa perspectiva, nós temos em torno de 20% da população. Eu trouxe agora para vocês dados do nosso censo de 2024, 2025, já tem dados, mas eles não estão completos ainda, tem alguns dados. Então, os que nós temos completo aqui são de 2024. Nós tivemos 47,3 milhões de matrículas na educação regular, no ensino regular. Se a gente pensar da perspectiva de Garnier, nós deveríamos ter identificado 4.730.000 estudantes superdotados. Bom, essa é a menor perspectiva, vamos pensar na maior, vamos pensar na perspectiva de Renzulli, porque Renzulli abarca todas as áreas de superdotação, nós teríamos 9.460.000 estudantes. Quantos nós temos em toda a educação especial, todo o público da educação especial? Autistas, crianças com deficiência e pessoas com altas habilidades, 2.100.000. Ao todo. Superdotados, 43.950. Se eu não me engano, os dados desse ano chegou em torno de 50.000. Vamos ficar com 43.950, porque esses são dados exatos do censo passivo. Isso representa 0,09% dos estudantes. Quando é que nós vamos chegar ao 10%? Vamos reduzir aos 3% a 5% que o OMS fala. Onde estão esses estudantes superdotados? O que nós estamos fazendo com eles? O problema não é a ausência de talento, não é a ausência de inteligência, não é a ausência de superdotação, é a ausência de identificação. E a identificação não é para colocar um rótulo nessas crianças, nesses adolescentes. É para atender nas suas necessidades, que são gigantescas. E quisera eu poder compartilhar com vocês tudo possível dentro dessa área de superdotação. Eu não consigo nesse tempo, mas eu espero nessa noite contribuir para que desperte esse interesse, essa curiosidade, e mais do que isso, desperte a mesma motivação, a mesma paixão que um dia despertou no meu coração para socorrer essas vidas, porque elas precisam de cuidados. Quando nós vamos falar, então, de superdotação, necessariamente nós temos que partir de um conceito de inteligência. Não existe um conceito coeso entre todos os teóricos, um conceito único, aceito. Existem diversos conceitos que são fundamentados por diversas teorias. Eu quero trazer para vocês algumas questões aqui. Eu quero trazer o que a Sabatella e Barrett falam sobre inteligência, porque amplia um pouco o nosso horizonte. Barrett fala que é o resultado de todas as funções do cérebro humano, ou seja, a combinação de uma energia física, emocional, mental e espiritual. Olha que ampliação de conceitos. Quem é que pensa, ao falar inteligência, pensa em questões emocionais ou pensa em questões espirituais? Normalmente a gente fica só no âmbito do mental, nem o físico. Nem o físico, porque a gente tem uma dificuldade em considerar um atleta como alguém inteligente. São mitos que envolvem o senso comum, que movem esse imaginário coletivo a respeito de superdotação de inteligência. E a Sabatella, ela faz um pouco uma ampliação disso, e ela traz algumas questões que são muito importantes quando a gente pensa em superdotação. Que a inteligência é resultante de fatores hereditários e adquiridos. Hereditários, vem da minha genética. Adquiridos, o meio é importante para o desenvolvimento dessa habilidade, dessa dotação que eu tenho. E essa interação vai acontecer entre, mais uma vez, características físicas, repete, mentais, emocionais, do indivíduo, mas também do meio ambiente, incluindo outros indivíduos, outros eventos e experiências presentes na sua vivência. Então, o meio onde está inserido é essencial. E, às vezes, o único meio de acolhimento, o único meio de apoio, o único meio de validação dessa criança, desse adolescente, sabe qual vai ser? A tua sala de aula. Talvez seja o único espaço em que essa criança, esse adolescente, vai ser validado e acolhido. E nós somos especialistas em educação. Ninguém entende mais de educação do que um professor, do que uma professora. Ninguém entende mais de funcionamento de inteligência do que nós, porque alguns de nós estaremos 4 horas por dia com seus alunos, de segunda a sexta.
Outros terão menos hora, quando a gente, a partir do sexto ano, já divide, já não é assim, um único professor, ou dois, três professores, é muito mais, mas ainda assim, nós passaremos um ano inteiro convivendo com aquela criança. E a gente tem base para perceber quando uma criança está se destacando, quando um adolescente está saindo um pouco da curva. A nossa vivência em sala de aula vai nos permitir perceber isso. E nós precisamos acreditar nisso. Mas eu quero trazer, então... deixa eu ver que acho que pulou aqui. Não, aí tá certinho. É que eu estou achando diferente. Barrett, citado por Sabatella, traz, dentro de sua pesquisa, o que as crianças entendem como inteligência. E olha que incrível isso aqui. Inteligência é pensar duramente. Eu achei tão maravilhoso. O que está por trás desse conceito, pensar duramente, olha o esforço, né, que implica nisso aqui, olha a profundidade desse pensar duramente, né? E aí, 9 anos, gente, 9 anos, como é que uma criança de 9 anos consegue ter uma explicação dessas, né? E aí, outra criança de 10, eu acho que significa ser esperto em pensar em outras maneiras de fazer a coisa, absolutamente coerente com os conceitos mais atualizados de inteligência que estão relacionados a produzir resultados, encontrar soluções, absolutamente coerente, 10 anos. Inteligência é a habilidade de usar o que você tem no andar de cima. Sensacional, né? Onde é que é o andar de cima? O que tem aqui dentro, né? Usar o que você tem, habilidade de usar. Então, mais uma vez, está relacionado com uma efetivação, não só com algo que tu guarda internamente, mas algo que tu executa, algo que tu demonstra. E com 12 anos eu achei maravilhoso, porque inteligência é uma coisa parecida comigo. A autoestima estava a 1000 aqui, né? Uma coisa que é muito raro de nós descobrirmos nas crianças superdotadas. E sim, foram todas crianças superdotadas que responderam essas perguntas aqui. Vamos mais adiante aqui. Ju, vai me avisando do tempo, tá? Eu quero compartilhar com vocês alguns conceitos que nós trabalhamos lá no Clube da Aprendizagem a respeito de inteligência. Nós partimos do entendimento que todas as pessoas são inteligentes, mas nem todas têm as mesmas inteligências. Todas as pessoas são inteligentes, mas nem todas têm essa capacidade acima da média. Mas todas são inteligentes. E para cada sociedade há um ideal de ser humano e valores culturais importantes que vão determinar se uma pessoa é mais ou menos inteligente. Então, é um conceito completamente cultural. É um conceito muito enraizado na cultura, na história de cada nação ou de cada região. E se nós formos pensar, alguém me ajuda só, porque eu tenho dificuldade com nomes. Acho que eram os Yanomamis que estavam passando diversas dificuldades, que estavam sendo socorridos com alimento. Eram os Yanomamis? Alguém me ajuda? Indígena, sim. Eram, né? Tá. O que é ser inteligente naquela situação? Quem era o mais inteligente? O mais inteligente não era que sabia caçar melhor, pescar melhor, fazer... Não. Mais inteligente naquele momento, naquele contexto, era quem conseguia sobreviver por mais tempo com menos recursos. Porque esse é o conceito de inteligência, está relacionado com resolução de problemas, está relacionado com a criação de um produto, de trazer uma resposta que aquela comunidade, que aquela sociedade está precisando. Então, isso muda de acordo com a região. E eu quero, antes de entrar, então, propriamente dito no que é superdotação, muito rapidamente, eu quero dizer para vocês o que não é, aliás, aqui é superdotação, gente, não é inteligência não, eu escrevi errado, tá? Perdão. O que não é a superdotação? E são muito, muito altamente, elevadamente confundidos com isso aqui. Superdotação não é uma criança precoce. O que é uma criança precoce? Que desenvolve habilidades antes do tempo. Lê antes do tempo, caminha antes do tempo, desfralda antes do tempo, discute, questiona antes do tempo, aquilo que não é esperado para a faixa etária. Em geral, praticamente 100% dos superdotados foram crianças precoces em alguma área. Mas a precocidade tende a se estabilizar entre os 7 e 8 anos de idade. E na pessoa superdotada, ela sempre estará à frente do seu tempo. Ela sempre vai ter curiosidades que não são próprias daquela idade. Quem é a criança prodígio? A criança prodígio, ela é um mini especialista.
ela domina muito uma determinada área. Mas qual é a grande questão aqui? Ela treina para isso, ela estuda, ela é prodígio na música, porque ela está desde os 2, 3 aninhos com um pianinho, um tecladinho, e depois vai para o piano, vai para o teclado, e ela está muito, muito envolvida ali. Qual é a diferença de superdotação? A superdotação não precisa desse treinamento. A superdotação é mais fluida. Não precisa de tanta dedicação assim. Então, eis a diferença. Gênio. Nenhuma criança é gênio. Nenhum adolescente é gênio. A genialidade pode dar sinais na infância e na adolescência, mas ela vai se concretizar na vida adulta, em geral, depois que morre, por incrível ou triste que pareça, não é? Porque é alguém que contribuiu para a humanidade com uma descoberta que acabou questionando sua área de conhecimento, que desafiou a sua área de conhecimento. Não é o Sol que gira em volta da Terra. São os planetas que giram ao redor do Sol. Eis a genialidade. Há uma nova construção, onde algo é transformado, algo, um conhecimento, uma área de conhecimento, uma teoria, ela é substituída comprovadamente por uma outra teoria. Então, eis a genialidade. E aí uma criança não dá conta de fazer isso. Autismo, antigamente chamado Asperger, também não é uma criança superdotada, apesar de que a gente vê autistas com uma performance incrível em determinadas áreas, mas eles têm algumas dificuldades. Existe autista e superdotado? Claro que sim. Claro que sim, é o que a gente chama de dupla condição. Da mesma forma como existem pessoas com transtorno de déficit de atenção, com ou sem a hiperatividade, que também apresentam a condição de superdotação. Mais uma vez, dupla condição. E tem aqueles que têm autismo, TDAH, superdotação, TOD, TOC, desortografia, que a gente não chama mais assim agora, mas eu quero explicitar aqui, disgrafia, tudo isso no grande combo, e a gente continua chamando isso de dupla condição. Então, o autismo, ele pode saber, e existe alguns autistas nível 1 de suporte, que começam a ler muito cedo mesmo. Mas o que acontece? Lê, mas não consegue fazer interpretação de texto. Aí é a diferença da superdotação. Tem algumas dificuldades motoras específicas, tem dificuldade de contato visual, não tem teoria da mente, aí por não ter teoria da mente, tem dificuldade de se colocar no lugar do outro, tem um conhecimento mais mecânico das coisas, abraça porque aprendeu que tem que abraçar, cumprimenta porque aprendeu que tem que cumprimentar, não é uma questão natural espontânea. Eu avaliei uma vez um menino, um adolescente, jovem adulto ele já era, superdotado e autista, e quando a gente estava trabalhando a questão da empatia, que é uma das grandes características da superdotação, ele respondeu para mim, eu tenho empatia artificial. Eu achei aquilo tão sensacional. Me explica a tua empatia artificial. Eu coloco minha mãe em todas as situações, que a mãe era uma fonte de apego muito grande dele. E aí eu imagino, se acontecesse isso com minha mãe, como é que eu ia ficar? Eu não ia gostar, aí ia doer, aí eu ia ficar triste. E aí, a partir da figura da mãe, ele conseguia ter uma ideia do que as outras pessoas passavam e passavam naquelas situações com as quais ele convivia. Então, olha que interessante. Ele tinha dificuldade de ter a empatia, mas a superdotação, ela usou uma ferramenta para que pudesse acolhê-lo nessa dificuldade e suprir essa necessidade que ele tinha de ser mais empático. É incrível, né? O cérebro humano é uma coisa sensacional. E o TDAH é uma patologia pela falta de neurotransmissores, então a criança, ela tem, o adolescente, o adulto, tem dificuldade de manter o foco por longo tempo em algumas determinadas coisas, e aí entra uma grande confusão com a superdotação, porque o superdotado, cheio de tédio, ele pode parecer uma criança dispersa, pode parecer um aluno disperso, pode ser uma criança que não consegue manter o foco, ele é TDAH. Vai avaliar, mãe, pai, vão avaliar, porque ele não presta atenção em nada. E não presta mesmo, porque já sabe aquilo que está sendo dado, e aí passou uma borboleta, ele olhou para a borboleta, e aí a pessoa pensa, passou uma borboleta e foi para o mundo imaginário da borboleta. Não, ele está teorizando sobre a borboleta. Que espécie de borboleta é essa? Será que todas as espécies são assim? E ele já começa, e quando eu sei que ela vem de um bichinho, depois ela deixa de ser um bichinho, aí ela vira essa coisinha, quanto tempo leva? Está longe, gente. Filosofando sobre aquilo, teorizando sobre aquilo, e, na verdade, o professor que olha vai dizer, ai, que criança desatenta. Ô, fulano, eu ouvi isso quantas vezes em sala de aula.
desce para a Terra, sai da nave espacial, ó, vem para a aula. A gente está aqui, ó, onde é que tu tá? Que mundo é esse que tu foi parar? Volta de Nárnia, mas sai do armário da Nárnia para aqui. E aquela criança, a gente está produzindo muito mais cognitivamente dentro dela do que na integração na sala de aula. Então, a gente tem que ter muita atenção nisso aqui também. O autismo confunde muito com a superdotação, por quê? Existe seletividade alimentar na superdotação, existe restrição a ruídos, existe um monte de questões que o superdotado parece não querer fazer amigos, mas, na verdade, as pesquisas mostram que ama ter amigos, a dificuldade é encontrar com quem dialogar nas suas áreas de interesse, no nível e na profundidade de conhecimento, de troca que anela fazer. Então, por isso que parece que é aquela criança que não se entrosa, mas não se entrosa não é porque não quer, porque quer, porque ama. Existem os que não querem? Também existe, mas é uma parcela menor. Então, já que a gente já está falando do que não é, vamos falar do que é um pouquinho a superdotação? Primeiro, a gente, como não tem um conceito único de inteligência, tampouco existe um conceito único de superdotação. Como eu disse mais cedo, dependendo do país, isso vai variar significativamente. Por exemplo, nós no Brasil estamos à frente de diversos países, como a França. A França tem um conceito de superdotação exclusivamente vinculado ao QI. Então, quer dizer que se o Garrincha tivesse nascido na França, nunca seria considerado talentoso. Superdotado. O Garrincha, gente, tinha sérias deficiências cognitivas, mas quem nega que ele era altamente talentoso na área esportiva? Não tem como negar, não tem como ser questionado isso, né? E nós temos diversas outras áreas de superdotação, eu vou largar uma agora que normalmente surpreende as pessoas. Existe superdotação em gastronomia. Quando é que vocês iam descobrir isso na sala de aula? Só se nós fizermos uma feira de nações, que algumas escolas gostam de fazer, e aí as turmas são responsáveis por cozinhar alimentos típicos, e a própria criança vai lá e faz e prepara, ou o adolescente vai lá e faz e prepara e traz para a gente. E nossa, que coisa incrível isso aqui, meu Deus, que coisa diferente. E aí vai a fundo e descobre que foi aquela criança que fez, aquele adolescente que fez. Mas isso, em geral, não vai aparecer na escola. A gente não vai enxergar isso. Mas nós temos que estar atento aos outros fatores, aos fatores não cognitivos de superdotação, que infelizmente hoje eu não vou conseguir aprofundar com vocês. Mas existem, como a supersensibilidade, que eu acabei de falar, da seletividade alimentar, do problema com ruído, do problema com cheiros, que é muito forte para algumas pessoas. Então, a superdotação, apesar de não ter esse conceito único, porque afinal os talentos são múltiplos, são complexos, né? Ela vai depender tanto de padrões genéticos como de oportunidades. Se a minha sala de aula é restrita, não vai aparecer. E aí eu preciso dar um relato meu para vocês. Até os 9 anos de idade eu estudava numa escola. Essa escola, eu fui avaliada, eu fui identificada como uma pessoa superdotada dentro dessa escola. E nós estamos falando da década de 80, gente. Então, não tem desculpa para a gente hoje dizer que a gente não pode ir atrás. Porque na década de 80, você descobriu que a Michelle Cusseau era superdotada? Dentro da escola, foi a escola que foi atrás, não foi a minha mãe. A minha mãe achava que era o jeito que ela me educava. Mas a escola descobriu. Por quê? Porque o professor entende de educação. Ele sabe perceber o que está diferente da curva. Ele percebe isso. Então, na década de 80, eu era extremamente estimulada na escola. Aproveitavam todas as minhas habilidades e talentos. Troco de escola, aos 10 anos vou para outra. Nessa outra escola que eu vou, eu sou mais um número. Era uma escola 3 vezes maior do que a anterior, e eu simplesmente era mais uma ali, e eu comecei a definhar no ambiente escolar. Então, o espaço, o ambiente, foi um ambiente onde, para eu sobreviver, eu precisei esconder a superdotação. Eu precisei parar de mostrar que eu era inteligente, que eu tirava notas 10, porque eu precisava ter amigos. Eu não conseguia ficar sem amigos, eu não conseguia viver mais tempo de forma isolada. E essa solução pareceu muito boa no momento. Obviamente, ela foi de forma inconsciente, isso depois, com muito tempo, reflexão, análise, estudo teórico, eu percebi que foi isso que eu fiz, acabou gerando um grande problema, porque eu esqueci que eu era superdotada. E eu esqueci que eu era inteligente. Eu esqueci completamente. E não foi na primeira faculdade, minha primeira faculdade foi publicidade e propaganda, foi só na segunda vez, quando eu estava fazendo letras português e espanhol,
que aconteceu uma situação e eu parei e disse, não, pera lá, cadê a Michelle inteligente que habita em mim? Um dia eu fui inteligente, um dia eu não precisava estudar. O que está acontecendo comigo agora? Mas isso eu tinha 20 e poucos anos de idade. E eu só me identifiquei superdotada aos 35 anos de idade. E quando eu me reconheci superdotada, vocês não têm ideia da dor que foi. Foi num congresso para professores. Foi num congresso onde eu fui aprender a ser como nós estamos aqui. Aprendendo a sermos melhores professores para os nossos alunos. Aprendendo a ter um coração, um olhar sensível. E nesse congresso eu me redescobri e foi terrível. Eu digo que eu chorei pelas 3 vias e eu não tenho vergonha nem que isso fique gravado, porque eu já falei isso em várias lives. Eu chorei pelas 3 vias, lágrima, ranho e baba. A lágrima eu tinha o que fazer, a baba eu engoli, o ranho não tinha mais para onde colocar. Tamanha dor intensa que eu sentia quando eu percebi que eu era uma pessoa com a condição de superdotação. Eu tinha delitado da minha vida. Por 25 anos de idade, eu perdi minha identidade. Eu não sabia quem eu era, eu só achava que eu era esquisita. E muito, diga-se de passagem. Então, vamos lá. Os estímulos e a interação, e aí somos nós que garantimos isso, em sala de aula, permitem o desenvolvimento dos talentos e das habilidades, ou ocultam. Ou nós damos espaço para que eles apareçam, ou nós matamos talentos. Como já tive aluno com a mãozinha em pé, mais de 30 minutos, pedindo para falar em sala de aula, e a professora não dava oportunidade. Quem fez isso? Um de nós. Foi a nossa categoria que fez isso. A nossa categoria que feriu essa criança, que magoou profundamente essa criança. Então, nós temos que ter cuidado, muito. Nós temos uma responsabilidade gigantesca. A superdotação é um conceito biologicamente fixado, sem sombra de dúvida. Mas ela vai servir para quê? Para a definição de um alto nível de inteligência, e essa inteligência, lembra, em qualquer área do conhecimento ou do talento humano, não precisa ser em matemática, em português, em história, e muito menos em tudo. Essa história de que superdotado é bom em tudo é um grande mito e um desserviço para a humanidade. Acreditar nisso, nós não podemos acreditar nisso. Existe superdotação só numa coisa, Michele? Sim, existe. É mais raro? É mais raro, porque em geral a gente vê 2, 3 áreas andando junto. Às vezes multipotencial. E eu vejo hoje, hoje eu estava avaliando um rapaz e eu disse para ele, olha, as tuas respostas aqui, eu estou bem no final do processo dele, eu disse, as tuas respostas aqui estão me indicando uma superdotação multipotencial. O que é isso? Todas as áreas. Tudo o que se dispuser a fazer, a aprender, vai fazer bem e vai aprender de forma mais fácil e mais rápida, e também mais eficiente. Então, também a superdotação está falando de um desenvolvimento acelerado e avançado nas funções do cérebro. As sinapses são mais velozes, comunicação entre as células são mais velozes. Há eu acho isso tão divertido, eu sei que é estranho dizer isso, mas eu acho divertido, que as sinapses são medidas em metros. Aí fico imaginando uma treninha tentando medir o meu pensamento, né? Quando está a 1000, como eu estou agora, a 1000. E a sinapse, o que a neurociência é muito bebê no estudo de superdotação, mas o que ela já descobriu é que o cérebro do superdotado é mais veloz, ele faz mais conexões ao mesmo tempo, e ele produz meio centímetro a mais de sinapse por segundo. Quem pensa só um segundo em algo? Às vezes a gente fica pensando horas sobre uma coisa, ou 5 minutos. Multiplica isso por 60 segundos e multiplica isso por meio centímetro. Quem dá conta disso, gente? É difícil demais ser uma pessoa com condição de superdotação, sem apoio, sem acolhimento, sem validação, sem suporte. Sem atendimento educacional especializado. É difícil demais entender por que tu pensa desse jeito, nessa profundidade, com essa velocidade. Por que um aluno já entendeu? O professor nem terminou a explicação, já sabe tudo. E sabe mesmo, às vezes sabe mesmo, porque é área de interesse. Mas pode saber tudo naquela área, na tua disciplina, mas na disciplina do lado, está penando, está correndo atrás. Sim, isso também é superdotação. Sim, existem superdotados que reprovam de ano. E muito provavelmente, a grande maioria, porque não foi acolhido na escola. E aí desiste.
porque a sua intensidade emocional é muito grande. Então, esse desenvolvimento acelerado e avançado, é outro nível das funções cerebrais, inclui percepção física, emoções, cognição e intuição. E aqui a intuição tira a religiosidade daqui. A intuição é no sentido de que intui o caminho certo a seguir, intui a resposta, intui o conhecimento. O que acontece? O exemplo da pessoa antes que eu li para vocês. Respondia as provas de matemática só com o resultado. Não colocava a conta. Por quê? Porque o processamento é tão rápido que não consegue nem explicar como chegou naquela conclusão. Só sabe que aquela é a resposta certa. Ele lida como com isso? Pede para o teu aluno te explicar como é que ele chegou naquele resultado. Pelo menos para ele tentar te explicar como é que chegou naquele resultado. Não precisa te mostrar. Não precisa te mostrar o cálculo. Isso, gente, é educação de 1800, que, aliás, é a mesma que a gente pratica em sala de aula hoje, né? Infelizmente. Mas nós temos que avançar nisso. Então, hoje, nós temos um novo conceito. Esse conceito, Gagne segue ele, esse conceito aqui, o Renzulli segue ele, e eu trouxe a referência da Ângela Virgulin, porque ela, nesse artigo dela, ela vai trazer muitos dos autores que falam e que entendem que a superdotação é um fenômeno biopsicossocial. E aqui está uma grandeza maravilhosa, porque a gente sai do mito do QI, sai do mito de cognição pura e exclusivamente. Então, por que é bio? Porque é genético, é neurobiológico daquela pessoa. Por que é psico? Porque as características psicológicas e afetivas interferem diretamente na manifestação ou não daquela habilidade, daquele talento, daquela inteligência. E por que é social? Porque os estímulos, os suportes que vêm do contexto familiar, escolar e sociocultural também são determinantes. Então, a superdotação precisa ser vista num combo maior. Já existem autores que falam de biopsico espírito social, já acrescentam a parte mais espiritualizada, porque, em geral, os superdotados são pessoas muito profundas nas questões existenciais. Então, tem muitas questões com vida, morte, Deus, diabo, inferno, céu, o que acontece depois da vida, tem reencarnação, não tem reencarnação, eu volto como mosquito, eu volto como gente. Então, tem muitas dessas questões que são realmente existenciais. Alguns respondem com isso através da espiritualidade, qualquer tipo de espiritualidade, outros conseguem respostas na área da filosofia, e alguns em ambas. Então, é um fenômeno muito mais amplo. Esse é o Renzulli, olha que coisa mais linda aí, gente, vocês têm que conhecer o Renzulli. Tem vários vídeos dele, inclusive em português, recomendo para vocês conhecerem aqui. Aqui eu vou trazer alguns tips para vocês como encontrar. E aí eu vou sugerir, faz print da tela, gente. Eu não vou conseguir falar sobre isso tudo com vocês, mas faz print da tela, porque eu estou mostrando, eu trouxe aqui uma radiografia para vocês do que procurar em sala de aula. Então, dentro da teoria do Renzulli, ele fala dos 3 anéis, que são o ponto de intersecção entre esses 3 anéis, que é habilidade acima da média, em pelo menos uma área do talento do conhecimento humano, envolvimento com a tarefa, aquela dedicação da criança, e criatividade, que não está vinculada com as artes, mas com um pensamento divergente, um pensamento diferente, uma vontade de fazer de forma diferente. Aquele ponto de intersecção é onde se manifesta o comportamento de superdotação. E aí é interessante que a teoria de Renzulli, ele não chama de a criança superdotada, não é um adjetivo. Ele diz que é um comportamento. E aí, aqui, no fundo chanfrada, esse chanfrado é a importância que esse superdotado, ele não está solto no universo. Ele está diretamente relacionado à manifestação desse comportamento, está diretamente relacionado com o ambiente, com fatores de personalidade, e esse ambiente entre a família, escola, sociedade, de uma forma geral. Tá? Vamos lá. Então, ele chama de que a superdotação se dá no espectro do desenvolvimento humano. E ela pode ser entendida por meio de comportamentos observáveis. Gente, sala de aula, a gente observa. A gente observa, tenho certeza. E eu espero que todos os profs que estão aqui, sejam aqueles que estão em sala de aula do nível superior, ou aqueles que já tiveram algum estágio, alguma experiência,
ou até mesmo nas suas casas, que ampliem seu olhar, comece a fazer um mapeamento. Ah, aquela ali, nossa, a minha sobrinha, a minha filha, o meu filho, o meu neto, o meu vizinho, que comecem a mapear, porque essa é a intenção mesmo. São comportamentos observáveis, a gente percebe ao longo de uma vida, de uma história, de uma caminhada. E aí esse comportamento, ele é exatamente a transformação de potencial em desempenho. Então, eu tenho potencial, tenho habilidade, mas eu preciso de espaço e oportunidade para que ela se converta em desempenho. Aí tem outras teorias que eu gostaria de compartilhar com vocês, mas não dá tempo aqui. Mas eu sugiro para vocês a leitura de Robert Sternberg, a teoria que ele tem, uma teoria de inteligências também, que é muito interessante, que é o livro, é um título bem grandão, vou falar só o início, porque eu não lembro a segunda parte, que é Inteligência para o Sucesso Pessoal. Então, ele fala de inteligência analítica, criativa e prática, converge diretamente aqui com o que Renzulli fala, e é muito interessante vocês conhecerem essa teoria para entenderem por que pessoas altamente talentosas não têm sucesso. Que, aliás, dado importante, menos de 5% dos adultos superdotados têm sucesso na vida. Mas não era fácil ser superdotado? Não está com o futuro garantido de ser superdotado? Não sabe a resposta de tudo? Não se vira sozinho? Não, para nenhuma dessas perguntas. Então, os comportamentos, como eu já frisei, são influenciados por fatores de personalidade. Aí entra autoestima, autoeficácia, coragem, força do ego, perfeccionismo, e aí várias vulnerabilidades aqui. E também fatores ambientais. Entra nível socioeconômico, personalidade, nível educacional dos pais, se os pais dão importância para educação ou não, e estimulação de interesses desde a infância. E também fatores genéticos, obviamente, não podia ser diferente, né? Mas também podem ser modificados e influenciados positivamente ou negativamente por experiências educacionais bem planejadas. Foi bem planejada? A gente vai estar contribuindo. E aí o Renzulli traz ele sempre fala de um ditado que, na verdade, é um ditado norte-americano. Ele fala de que nós temos que trabalhar para o enriquecimento de toda a escola, não só dos alunos superdotados. Isso é muito interessante, porque ele fala que quando a maré alta sobe, todos os barcos sobem junto. Então, todo mundo cresce, todo mundo potencializa, porque, afinal, todos somos inteligentes. Tá? Então, essa parte aqui eu não vou entrar com vocês, eu quero só que vocês tirem um printzinho da tela aqui. E nesse printzinho da tela é importante. Eu vou trazer para vocês agora um checklistzinho básico para começar a fazer um rastreio de habilidade acima da média. Como eu já falei, vou passar então agora para o comprometimento com a tarefa. Também, tira um printzinho ali, bonito, simpático, sorridente para vocês, um checklistzinho aqui. Claro que tem outras questões, tá? Mas para tentar ser sintética, já que a IA me disse que 56 lâminas não dava, eu tive que reduzir, né? Tinham várias lâminas, eu tentei reduzir de forma mais sintética aqui. E o último aqui, que é o da criatividade. Então, também existem algumas pessoas que são superdotadas em liderança. E aí quase todos os políticos têm essa área, são potencialmente superdotados, né? Mas aí nem todo mundo vai ter essas características. É interessante falar que existem pesquisas, olha só, gente, as mulheres são as menos identificadas. Meninas, mulheres, pretas, são as mais vulnerabilizadas ainda. Então, elas são as mais invisibilizadas, as menos atendidas, as menos apoiadas. E se for de comunidades, de regiões mais empobrecidas, aí vocês já viram, é o combo perfeito da invisibilidade, de ser um Gasparzinho, um Gasparzinho que vai para a escola. Então, a questão da criatividade, o anel da criatividade e do comprometimento com a tarefa, quando o emocional não está bem, quando há ansiedade, quando há depressão, quando há angústia, quando há preocupações e estresse na vida dessa criança adolescente, esses anéis têm uma tendência a diminuir. Não desaparece, mas eles ficam um tempo em stand-by, e até que essa criança encontre uma nova motivação, e aí ativa novamente esses anéis aqui. Então é importante falar para vocês. E implicações em sala de aula? Aqui que eu queria chegar. Quem é esse aluno superdotado para a gente enxergar essa sala de aula? A Flight, ela é uma grande pesquisadora brasileira, tanto a Flight quanto a Alencar são de Brasília, e a Denise Flight, ela inclusive foi, essa é uma gestão nova agora,
mas a organização internacional que apoia crianças superdotadas, nós tivemos pela primeira vez na gestão anterior uma brasileira presidindo, e era a Denise Flight. Então, ela tem muita experiência nessa área de superdotação, vai estar no congresso. Aliás, se vocês já aproveitam, convido vocês para o congresso do Conselho Brasileiro para a Superdotação, de 15 a 17 de novembro, em São José do Rio Preto. Eu sei que é longe, eu sei que é difícil, mas quando a gente se organiza antes, a gente consegue. Será um evento incrível, incrível. E serão 3 eventos em um só. É uma insanidade do Conselho Brasileiro, nós estamos fazendo reuniões direto para dar conta desses 3 eventos, mas será incrível, será um evento internacional. Então, a Denise, inclusive, estará lá, por isso que eu falei. Aqui eu tenho algumas outras características, de forma mais genérica, características comportamentais, e as implicações positivas e negativas em sala de aula. Então, eu sugiro para vocês um printzinho da tela também. Ju, quanto tempo mais eu tenho? Na verdade, já foi, tu tá no lucro. Então, não vou falar disso. Eu vou deixar um print, porque eu quero chegar numa parte final com vocês aqui, tá? Tiraram um print, gente? Tiraram? Posso passar? Vou passar. Então, tá bom. Vamos lá. Outro aqui. Então, enquanto vocês vão tirando o print, eu só vou citando as características. Motivação intensa, grande capacidade de demonstrar emoções, habilidade para processar informações rapidamente. Vamos para a próxima, são 3, se eu não me engano. Preocupações éticas e estéticas em tenridade, pensamento independente, habilidade de autoavaliação. Quando está disfuncional, essa habilidade de autoavaliação desaparece e vira um perfeccionismo exacerbado e uma autoexigência absurda desde pequenininho. Pequenininho que eu digo 1 aninho e meio, 2 aninhos. É desde tenridade. Então, chegando ao finalzinho da nossa aula de hoje, né? Como é que acontece esse apagamento que a gente está falando aqui na nossa aula de hoje? A escola apaga talentos e habilidades quando ela valoriza a repetição acima do pensamento. E esse pensamento é o pensamento divergente. Quando ela confunde silêncio da turma com processo de aprendizagem. Quando ela pune aquela criança que termina rápido, ou com mais atividades, ou com fica quieto e vai dormir em sala de aula. Eu já ouvi isso, gente. Eu já ouvi de colegas meus professores. Baixa a cabeça e dorme. Ah, professor, estou cansado, não tenho o que fazer aqui. Baixa a cabeça e dorme. Espera os teus colegas terminarem. Olha o apagamento disso, gente. Quando ela chama curiosidade de indisciplina. A curiosidade, esse questionar, mas prof, isso, mas por que aquilo? E o professor, eu já ouvi isso quando eu estava treinando uma equipe para começar a trabalhar comigo na escola, e uma professora disse, mas eles são muito desaforados, eles vêm para a gente e vêm nos confrontar. Não, não está te confrontando. Ele está doido para compartilhar o conhecimento que ele tem, aquela paixão, aquela descoberta, precisa compartilhar. E tu é professor, tu é professora, quer compartilhar contigo. E aí tu vem e chama de indisciplinado, ou não dá oportunidade para falar. Meu Deus, que dor terrível isso para uma criança. Quando chama de a divergência de desafio à autoridade, que é esse exemplo que eu dei para vocês. A invisibilidade, gente, não é neutralidade. Isso aqui é algo que eu gostaria que vocês levassem para o resto da vida. Invisibilidade é produção de desigualdade. Pois quem não é visto, não é desafiado, não é acolhido, não desenvolve seu potencial e, infelizmente, frequentemente adoece. Eu já tive inúmeros alunos pequenininhos com depressão, com ansiedade, com crise de pânico. Criança de 8 anos tendo crise de pânico, gente. Não pode. Crianças que estavam super felizes, botavam o pé na porta da escola, se desregulava completamente, porque aquele ambiente estava ali adoecendo. Então, invisibilidade é produção de desigualdade, nós somos sujeitos sociais, nós precisamos operar para acabar com a invisibilidade, para acabar com essa produção de desigualdade. E quando eu falo isso, eu não estou dizendo que crianças e adolescentes superdotados precisam de igualdade, porque não precisam. Precisam de equidade. É isso que a lei fala. Nós temos que atender de acordo com as suas necessidades. Então, o talento que a escola chama de problema, questiona demais, termina rápido, atrapalha, não aceita regras sem sentido, se entedia com facilidade, caminha pela sala depois que termina a tarefa.
Mas isso, em geral, não é indisciplina, não. É um pensamento avançado em um ambiente empobrecido, em um ambiente que empobrece, num ambiente de 1800, não de 2026. E a pergunta que todos nós temos que nos fazer: esse aluno que está diante de mim, ele está desmotivado ou ele está sendo subestimado? Esse comportamento está atrapalhando a aula ou está atrapalhando o modelo de aula que eu estou reproduzindo, repetindo, porque eu aprendi dessa forma? Esse erro é falta de estudo ou é um pensamento divergente, fora da caixa? Um pensamento que vai além daquilo que é o esperado. Aqui eu trouxe para vocês as referências bibliográficas que eu utilizei. E eu quero convidar vocês, aqui tem outras duas, a assistir um videozinho para a gente terminar a nossa aula de hoje. É um videozinho bem rapidinho, uma propaganda. Fazer propaganda, merchan, sem patrocínio é ruim, né? Mas essa propaganda, a gente não conseguiu aprofundar muito algumas características, mas eu imagino que vocês vão conseguir identificar que esse menino da propaganda é um menino superdotado. Então, eu quero que vocês acompanhem comigo. Façam certinho para mim, só se o volume estiver ok, por favor. Que a princípio é para entrar o vídeo. Tá tudo bem? Mais ou menos. O que houve? Professor, ele disse que as pessoas têm uma média de 2 bilhões e meio de batimentos cardíacos na vida. E? Cada batida que eu sinto é um a menos que eu tenho. Mãe, essa camiseta é pra mim ou pro pai? Pra você. Matter what they say, future's in your head. I'll keep my head up, I'll keep my head up. Never look down, I'll keep my head strong. Next time you show yourself around. Don't you know, you make me feel my heart open. Don't you know, you make me feel my heart open. Oh, you know, make me feel my heart open. Oi, filha. Sabe o que foi? O menino da escola, que não deixa a Lu jogar bola só porque é menina. E aí, filha? Oi, pai. Todas as vezes que você viver algo de especial, todas as vezes que você fizer algo de bom para alguém, você vai escrever nessa camiseta. E quando você crescer, você vai entender que não importa quantas batidas seu coração vai dar, mas por quais motivos ele vai bater. Nós temos a oportunidade de revelar ou de apagar talentos. O aluno, a aluna com altas habilidades não precisa de privilégio. Precisa de uma escola que não tenha medo do seu brilho. E para isso, todos nós precisamos trocar as nossas lentes e pensar, temos a consciência, que não importa por
quantas batidas o nosso coração vai dar ao longo da nossa caminhada profissional em sala de aula. Importa pelas coisas pelas quais vai bater. E hoje eu compartilho, como eu disse, do meu coração para o coração de vocês. Já vi esse vídeo centenas de vezes e eu sempre me emociono. Porque essas crianças, esses adolescentes, eles estão implorando a nossa ajuda, o nosso socorro, que alguém olhe para eles, que alguém os abrace. E não há quem o faça. Serão vocês? Serei eu ainda? Então, eu acredito em vocês. Nós temos a profissão mais linda que existe e nós podemos mudar vidas todos os dias. Obrigada. Ai, já me emocionei, né, dona Michele? Nossa, Michele, sensacional. Acompanhando aqui no chat, né, o pessoal está dizendo que tu tem que voltar outras vezes. Nem está terminado, já estavam te chamando aí para participar. Duvido aqui, né, quem em algum momento aí ou não identificou alguém querido, ou não se viu dentro também de um conjunto de omissão, né? Porque eu sempre digo, a gente ignora no sentido de não saber, né? E a partir do momento que a gente sabe, a gente precisa lidar com isso, né? Então, o não saber não é um problema, é a partir do momento que tu sabe o que tu vai fazer com isso. Isso sim te torna responsável, né? E eu acho que tu nos instigou e nos trouxe aqui alguns subsídios para, a partir de agora, poder pelo menos pensar, né, refletir e querer saber mais. Eu acho que foi isso que tu plantou aqui em todos nós, a semente da responsabilidade em primeiro lugar. Eu acho que é a semente da responsabilidade e também do querer saber, né? Então a Michele nos mostrou aqui um universo tão amplo, tão complexo, que a única forma de entender ele é estudando, né, Michele? Acho que não tem outro jeito a não ser ir atrás e estudar. Então, te agradeço muito, né, novamente a participação. Eu vou abrir aqui, ó, o pessoal colocando, aí depois eu vou lendo para ti, né? Mas antes da gente começar as interações, eu queria que tu repetisse o nome do livro. O pessoal está perguntando aquele livro que tu indicou, que tu disse que tem um título comprido, eu também não peguei aqui para o pessoal que quer conhecer, né? Eu vou botar aqui para ver se eu acho o nome completo dele. É Inteligência Isso. para o Desenvolvimento Pessoal. Inteligência para o desenvolvimento. Inteligência para o Sucesso Pessoal. Inteligência. Depois eu procuro ali, Michele, para o sucesso pessoal. Isso, é do Steinberg. Tá. Maravilhoso. Eu vou botar aqui, pode deixar que eu procure e boto. E outra coisa que daí a gente já quer aqui, né, fazer uma contraproposta, nem fiz a proposta, mas uma contraproposta. Michele, nós temos o hábito de fazer visitas técnicas, né, nem sempre a gente consegue, mas no ano passado nós conseguimos visitar o Centro Ambiental de Sapiranga, que legal. E conseguimos visitar a escola em Lomba Grande, né? A escola de turno integral, que nós temos escola rural. A professora Cristiane é a diretora da escola, nos recebeu. E eu quero, né, em algum momento, quando possível, combinar contigo. Já tem gente aqui interessada em nós fazermos uma visita técnica no Clube de Aprendizagem. Podemos marcar. Será uma honra receber vocês. Ó, viu, gente? Então vamos negociando aqui, ó, já. Porque é importante, né, Michele, conhecer um espaço, de repente ver ali um pouco, né, do cotidiano. Então, é uma coisa que a gente vai amadurecer. Deixa eu só ver aqui, não sei se alguém quer já colocar alguma coisa para a professora Michele, vou lendo aqui, mas, Michele, de maneira geral, tem gente que já viu algumas características em seus filhos. Olha só. Tem gente colocando aqui, né, a questão do quanto isso é uma temática importante, muito importante, né? A Júlia disse, ó, minha cabeça explodiu aqui, né? No sentido de, é isso, né?
É muita coisa, ó, a Júlia, 1000 pensamentos por segundo, a Grazi, né, que identificou características no filho, dizendo que é importante, né, que é incrível poder falar sobre esse tema. A Cindy também já tinha colocado ali que queria mais aulas sobre isso. Professora Heloísa, que também colocando, né, excelente tema, parabéns pela aula. Mariane, tema muito importante, aula incrível, adorei. Muito, muito bom, excelente, obrigado. E aí, muita gente colocando aqui interesse na visita técnica. Pessoal, alguma pergunta para a professora Michele, alguma colocação, algum compartilhar? Levanta a mãozinha e a gente vai chamando. Enquanto isso, eu aproveito para me desculpar pelo tempo. Eu falei que eu não tenho dom de síntese e eu não reparei que tinha passado as horas. Foi gente. um dia, ó, a professora Cristiane. Cris, contigo, Cris. Boa noite a todos, boa noite, Michele. Sabe, eu tive os últimos dias aqui, semana passada, 2 encontros síncronos com turmas de disciplinas diferentes e encontros com bastante participação, assim. E eu lembrava os alunos das licenciaturas o tempo todo que a gente que está na academia, né, a gente que tem o mérito e essa excepcionalidade de estar numa grande universidade, né, hoje em dia, assim, a gente não pode se dar o direito de ter uma opinião de senso comum, né, sobre nada, porque a gente está na fonte do conhecimento, não da informação, que informação a gente acha em qualquer lugar, mas é uma fonte de conhecimento, né, que é quando a informação se conecta com a vida. E aí, essa aula de hoje, ela foi extremamente importante, assim, especialmente porque a gente está com bastante aluno das licenciaturas, e eu acho que a fala apaixonada da Michele faz toda a diferença, né, Ju? Porque quando a gente gosta do que a gente faz, quando a gente coloca paixão nas coisas, a gente consegue fazer essa conexão e encantar as pessoas. E eu agradeço muito, assim, a tua participação e a tua fala tão encantada, porque isso, de fato, encanta as pessoas e faz com que elas tenham vontade de ler, de conhecer mais, né? E aí é menos gente com opinião e mais gente com conhecimento. Então, muito obrigada, assim, Michele, foi uma oportunidade ímpar te ouvir. Obrigada. Eu que agradeço. Menos opinião e mais ciência, né? Michele, tenho aqui, deixa eu ver, a Dayana. Como fazer para ter certeza que a criança tem altas habilidades? Existem alguns protocolos que são criados para professores. A gente tem uma nota técnica número 4 do MEC, que diz que o superdotado, para ser atendido, não precisa passar por avaliação. Então, porque a escola atende a perspectiva educacional da criança, essa é a demanda. Não é uma demanda emocional, que isso é com a área da saúde. Então, o professor da sala de recursos deveria ser uma pessoa que entenda do público da educação especial. Então, deveria ser a pessoa que faz essa avaliação. Mas quem encaminha? É o professor de sala de aula. Nós que estamos ali com a criança, a gente começa a perceber, olha essas características aqui, está fora da curva essa criança, está muito avançado, muito questionador, muito perguntadora. Gente, criança perguntadora é um grande alerta para a gente, né? Então, alguns protocolos, depois eu até posso passar para a Ju, são específicos para professor de sala de aula. São específicos. É como um checklist que o professor vai vendo turma a turma, aluno por aluno, depois revisa aquilo, pensando especificamente em cada aluno que foi apontado numa lista geral da turma. Então, isso é quem faz. Vocês e eu. Quem é que vai fazer a confirmação para encaminhar depois para um atendimento especializado, para fazer adaptação curricular, enriquecimento curricular? Sala de recursos. Então, quem faz é esse profissional que vai dar o segmento, mas que vai construir essa documentação, essa forma de atender a criança com a participação nossa.
Porque somos nós que sabemos o que está sendo dado em sala de aula, o que aquela criança está mostrando que tem potencial para mais, e eu sei até onde ela pode ir. Então, quando faz uma avaliação comigo, por exemplo, que vem clinicamente lá no Clube da Aprendizagem fazer a avaliação, aí é um processo diferente. Porque aí eu já entrego pronto para a escola quais são as áreas de inteligência, quais são os estilos de aprendizagem. É um processo diferente. Mas para atender superdotado não precisa disso. Basta o olhar atento. Olha que interessante que a nota técnica fala. Basta o olhar atento do professor e da professora de sala de aula. Incrível, né? Quanto poder tem na nossa mão. Nossa profissão é muito empoderada. Nós devemos ganhar 1 milhão por mês. E não estou falando que é 1 milho grande, é 1 milhão mesmo. Porque tudo que a gente tem de potencial em nossas mãos e sob nossa responsabilidade, não existe profissão que dá conta disso. Não existe. E nem sempre, né, Michele, a questão, né, e às vezes há o encaminhamento, tem o parecer, tem todo o processo e barra em algum setor, né? Então, a gente vê que nem sempre, né? Então, a lei fala de encaminhamento da escola, ou um parecer, um laudo, né? Ou então ali como é que se diz, não é sondagem, me fugiu o nome agora, que são as provas de proficiência, como é que é? Também pode ser usado como até as provas das Olimpíadas do Conhecimento já podem ser usadas como indicativo, tanto que várias universidades já usam em lugar do vestibular. Né? E às vezes junta tudo isso e ainda não é simples, né? Então a gente vê o quão ainda é um caminho árduo, né? De insistência, né, para conseguir. Heloísa? Bom, inicialmente eu queria dar os parabéns, Michele. O tema da aula é tocante, né? O próprio título da aula, que é Brilho Invisível, como identificar o talento que a escola insiste em apagar. Nossa, é muito tocante, assim, eu tenho anos de sala de aula, né? Estou na UBRA atuando, e realmente a gente vê, assim, o quanto a escola é heterogênea e o quanto nós temos que homogeneizá-la, no sentido de termos turmas muito grandes, um professor só, uma demanda de trabalho muito grande, então a gente vive um confronto, né? A gente sente essa necessidade de trabalhar de uma forma individualizada, dar uma atenção especial, ter tempo de observar, mas o atropelo do dia a dia, a demanda de trabalho vai consumindo o professor, e o professor, no fim, acaba muitas vezes se frustrando, né? Porque ele está num papel que ele não queria. Ele queria ter mais tempo, mais dedicação. Talvez eu esteja falando isso por mim, né? De ter sentido na pele o quanto é importante a gente observar minuciosamente cada criança, se dedicar. E então, assim, é um tema muito tocante e muito importante. Me faz refletir o quanto a gente tem que avançar na escola, quanto o ensino tem que avançar, os protocolos têm que avançar, as turmas têm que ser revistas, o número de alunos. Nós temos, assim, que nos debruçar em relação a isso. Então, eu acho que o tema foi muito bem escolhido. Parabéns, Juliane, pela escolha, né, pelo convite a Michele. E eu só queria, assim, dividir essa situação toda contigo, né? Mas o desafio, Heloísa, é gigante, mas sabe por que é mais difícil? Porque a gente ainda está em 1800. A gente ainda está em 1800. A gente ainda quer estar na frente da turma e ser o transmissor de conhecimento para os nossos alunos. Quando nós invertemos a aula, quando a gente segue modelos mais por projeto, educação por projeto, ou a sala de aula invertida, a gente trabalha menos. Muito menos. Aí a gente consegue enxergar esse aluno, essa aluna, na sua necessidade. E eles vão conseguir ter espaço de mostrar talento, de mostrar habilidade. Que a gente, em 1800, não consegue ver, porque nós queremos falar e queremos ser ouvidos. Mas a gente está vivendo uma época que isso precisa mudar.
E, obviamente, não é uma professora que vai fazer o milagre de fazer essa mudança. Ela consegue trabalhar diferente na sua disciplina, no seu componente curricular, mas é a escola que precisa avançar. É a escola. Mas, gente, a LDB deu autonomia para nós. Fechou a porta, a gente tem autonomia em sala de aula. Se tudo tiver formalizado num projeto político-pedagógico da escola, no regimento escolar, nós temos liberdade de fazer a educação que sonhamos. Mas tem preço. É. E nós não fazemos sozinhos. Nós temos que envolver a comunidade. E aí a gente consegue fazer a maré subir para todos os barcos. Não só para alguns, né? Mas eu entendo a tua dor, quanto eu tive essa dor. Quanto eu tive essa dor, mas é isso. A gente consegue mudar. Eu mesmo vou contar um segredinho para vocês não contem isso para ninguém, só para todos os outros alunos que vão participar, tá? Eu sou uma professora completamente divergente. Eu gosto dos alunos mais terríveis, eles são os que eu acho mais interessantes, os que me dão mais trabalho, eu sempre acredito neles, nelas, porque as meninas também dão trabalho, né? São os meninos, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acredito que, nisso que eu falei para vocês, do nosso papel de sujeito de transformação, não são só as crianças, nós também somos sujeitos de transformação. Eu trabalhei numa rede muito grande, aí na cidade de Canoas mesmo, uma rede muito grande, muito cara, e eu sempre faço projetos inovadores, eu tinha feito coisas gigantescas, como é uma rede internacional, eu consegui conectar com escolas dessa rede de outros países para fazer um trabalho junto, fazer um trabalho diferente, inovador, a pedido, inclusive, da própria mantenedora, que sabia o meu perfil de professora, mas a comunidade local não deixava. A coordenação pedagógica não me liberava. Aí eu resolvi que eu ia fazer mesmo assim. Tá certo. E o que acontece? Eu sempre era pega no flagra pelo diretor. Sempre que eu estava aprontando com os meus alunos, eu era pega no flagra. Mas aquele diretor me conhecia. Sabia quem eu era, sabia do que eu fazia. E a forma como eu atuava servia de modelo para os meus colegas. Isso foi numa escola de Canoas. Mas em outra escola que eu fiquei 12 anos e meio, eu também me tornei a referência naquela escola. Ninguém queria fazer nada pelas crianças, uma escola que não pensava Enem com os adolescentes. Então, sempre pensar, não estou dizendo que tem que ser uma escola conteudista, completamente o oposto disso, mas nós temos que ensinar os nossos alunos a pensarem numa perspectiva diferente. Quem foi a única pessoa que fez isso na escola? Eu. Mas toda a escola se envolveu, porque a gente apaixona. Isso, eu não vou usar a palavra contamina, porque eu odeio isso aí, né? Quem é que quer ser contaminado por alguma coisa? Ninguém, né? Eu recentemente fui contaminada por 2 vírus, eu não quero ser contaminado, né? Mas isso dissemina, apaixona, traz para junto de nós. A gente consegue fazer. Eu não preciso pensar na escola como um todo, eu posso pensar no professor da sala do lado. Eu começo por ali. Certo. Eu Obrigada, acredito em ti, viu? Heloísa, tu está tanto tempo em sala de aula, guria, arrebenta a boca do balão, tu vai conseguir. Michele, a Heloísa foi minha professora, ela é nossa colega aqui na UBRA, né? Mas ela foi minha professora da geografia. E eu sempre digo, eu aproveito todos os momentos para dizer, eu não desisti do estágio, porque ela não me deixou desistir. Tá vendo o que eu É falei? isso aí, né? E eu sou persistente. Mas chegou uma hora que eu, não, e a Elo, não, não, tu não tem essa opção. Então, assim, ó, ela tem um baita olhar, sim, uma baita parceira. Mas a gente muitas vezes se sente dando soco em ponta de faca, né? A gente sente isso. Mas é aquilo, se tu acredita nisso, vai atrás. Olha que coisa linda, Ju, aí, né? Fruto da tua obra, fruto da tua crença, fruto da tua paixão. Parabéns. Júlia? Oi, boa noite. Boa noite. Eu queria parabenizar, porque foi uma aula muito boa hoje, porque eu achei que nem eu falei antes, ali explodiu a minha cabeça de pensamentos que eu achei, porque assim, ó, eu trabalho numa escola privada
e nós recebemos um aluno com super habilidades. Na verdade, é superdotação, né? E altas habilidades. E a gente ainda não conseguiu, faz 2 semanas, tá? E a gente ainda não conseguiu identificar como é que eu posso dizer assim, onde o que que ele consegue, o que que ele consegue fazer a mais, sabe? Porque a gente não de todas as formas que a gente tentou, atividades, outras formas em grupos, em individual, todas essas formas a gente não conseguiu identificar isso, sabe? A gente sabe que o que a gente percebe é que ele gosta muito, muito mesmo, assim, de futebol. Então, ele tem um foco nisso. E a gente tenta, algumas vezes, mostrar a atividade para ele por um lado do esporte, do futebol. Também funciona. Porque de outras formas ele não aceita, ele não quer fazer a atividade, ele diz, estou cansado, ele dá alguma desculpa assim. Então, eu queria algumas dicas, alguma forma que a gente possa também saber lidar com ele na sala para que ele consiga se envolver mais também com os alunos, né? Porque assim, ele foi passado de um ano ao outro. A minha turma é o pré-2, ele veio do pré-1. Então, assim, a gente percebeu que ainda ele está, por mais que ele fosse da escola, ele ainda está se adaptando com os colegas novos. Que nem tu falou, né, dessa coisa de perguntar muito. Ele pergunta, ele questiona várias coisas, mas algumas, que nem eu te disse, algumas outras atividades que são propostas, a professora, eu sou auxiliar, né, da professora, e ela traz muitas coisas lúdicas, sabe? Ela trabalha, assim, né, uma coisa muito centrada, assim, é isso e ponto final, não vamos mudar, não vamos... Até porque a gente tem outras inclusões na nossa sala de aula, a gente tem um TEA nível 3 e também um TDAH, e então ela faz, né, outros tipos de atividades para incluir todos. Então, o que eu quero dizer com isso, né? Que como ele recém chegou para nós, a gente está tentando fazer essas atividades diversificadas para que ele se sinta incluído ali dentro da sala de aula, num nível dele, que a gente ainda não conseguiu identificar exatamente, porque, como é um pré, são muitas atividades de recorte, de pintura, de, né, outros tipos de atividades nesse sentido. E a gente já tentou até outras coisas a mais, como os livros, outros itens, assim, sabe? Que a gente conseguir se identificar ali. Ele gosta de ler. Ele gosta da matemática, por exemplo, né? De contar, de empilhar, de montar alguma estrutura, alguma coisa. Mas tem muitas coisas, assim, que ele não se interessa. As atividades em grupo, muitas vezes ele prefere fazer individual, mesmo que a gente sinta que ele tem a capacidade daquilo, às vezes ele mesmo se retira do grande grupo e diz, não, eu prefiro fazer sozinho, eu queria fazer sozinho, eu quero brincar sozinho, mesmo que não seja uma atividade, um trabalho, né? É uma brincadeira, é alguma outra coisa assim, ele prefere fazer sozinho, vamos montar Legos, vocês um participa com o outro mesmo, mesmo que seja algo assim, não, eu vou fazer sozinho, sabe? Claro que tem toda essa questão do pensamento, que nem tu mesma falou, né? Antes, ele pensa muito além, muito à frente, ele quer construir outras coisas. E então, pode ser por isso também, né, que ele não consiga trabalhar isso Interagir junto com os com os outros colegas. colegas, né?
Sim. Tem várias questões aqui, são várias possibilidades. A primeira coisa, vocês têm que se apropriar completamente do laudo dele. Vocês têm que conhecer o laudo dele do início até o fim, ou o parecer pedagógico, não sei quem fez a avaliação, deve ter enviado um documento para a escola. Se fica dúvida, tem que marcar com a psicóloga, com a psicopedagoga, com o especialista que avaliou. Vocês têm que conhecer exatamente quais são as áreas onde ele tem mais habilidade, mais talento. E aí tem uma questão aqui bem importante. Não vai se comprometer com aquilo que não acha legal. E quando eu digo legal, nossa, que coisa burra fazer isso aqui. Sério, que eu vou ter que ficar fazendo pontinho aqui, ou colando bolinha no limite do desenho, vou ter que recortar, e eu vou fazer coisa de criancinha, porque não se enxerga como criancinha. Tem vários casos que eu acompanho que acham que coisa de pré é coisa de criancinha, mas eles têm aquela idade, gente, eles são uma criancinha, né? Mas não aqui dentro, não aqui dentro. E aí não se compromete, é quase impossível de convencer um superdotado a fazer uma coisa que ele não queira. E aí entra o nosso poder de argumentação. Sabe por que tu vai fazer essa atividade? Tu precisa fazer essa atividade aqui. Aliás, a gente não diz tu precisa. A gente diz assim, ó, essa atividade aqui, olha só que interessante. A gente vai trabalhar o desenvolvimento de uma região cerebral assim, 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 assim. Precisa explicar. Gente, eu me formei em 2006. Antes de 2006, já sabia que nós não podíamos simplesmente dar uma aula, que nós tínhamos que explicar o propósito das atividades que nós estávamos trabalhando com as crianças. Já faz 20 anos que eu estou formada e a gente ainda não vive isso, né? E as crianças precisam, elas têm que saber. Aí elas se motivam. Mas pode ser que não se motive também. Quando não se motiva, entra o fator socioemocional. Como essa criança está? Como é que ela está se sentindo nesse ambiente? E o primeiro passo que vocês precisam fazer, depois de se apropriar do laudo dele, é ganhar essa criança. Vocês precisam desenvolver vínculo com ele, para que vocês possam descobrir no dia a dia o que funciona para ele e o que não funciona para ele. Mas pode ser que ele nunca mostre nesse ambiente, porque talvez essa turma ainda esteja menos do que ele necessita. Porque tem crianças que são aceleradas 2, 3 anos de uma vez só, para conseguir chegar no nível que ela está. Então, tudo é desmotivador, tudo é triste, tudo é chato, tudo é tedioso naquele ambiente, por mais esforço que a gente faça. Então, por isso, conheçam o laudo, questionem as dúvidas, conversem com ele, mas tenham um vínculo antes. Sem esse vínculo, vocês não alcançam essa criança. Ela pode estar já muito ferida. Ela já pode estar em processo de quebra emocional. Espero ter ajudado. Concordo contigo com essa quebra do emocional, porque às vezes a gente percebe algumas coisas, né? O que a gente consegue ver dentro de sala de aula, de a criança estar desmotivada, às vezes ele mesmo fala, mas eu não vou fazer, eu não sei fazer isso, que nem a gente tá ensinando eles a escreverem os nomes. Alguns dos nossos alunos já sabem, já vieram do ano passado, que já aprenderam, e ele ainda está em construção do nome dele. Ele só não escreve a letra S, que é a última letra do nome dele, mas as outras ele escreve com as letras perdidas no espaço. Não sei se tu consegue me compreender, sabe? Ele escreve uma letra aqui, outra ali, e ele escreve, às vezes, ela espelhada, então ele consegue identificar, e ele hoje veio me pedir ajuda. Prof, tu me ajuda, sabe? Então, esse vínculo, que nem tu falou, a gente tenta criar com eles sempre, todos os dias, com todos eles, né? Com todos os nossos alunos. Mas hoje ele veio assim, ele disse, prof, tu me ajuda, porque eu não tô conseguindo fazer a letra S. E aí eu essas sentei crianças, do lado elas dele. precisam de... Desculpa te interromper, Júlia, mas essas crianças precisam de mais apoio, de mais validação, porque cada vez que eles cometem um erro, tem um sentimento muito forte, uma autossabotagem muito grande, de que fala no ouvidinho deles, eu sou um fracasso, não sei fazer nada mesmo. Então é muito, por isso que é mais acolhimento, é mais validação, é mais atenção que precisa. Mas eu vou te dar uma Concordo contigo, e sugestão, se você...
Se tu tiver o laudo dele, tu quiser conversar comigo, deixei meu WhatsApp aqui na tela várias vezes, quem tirou algum print, tem meu WhatsApp, pode entrar em contato. Eu prometo para vocês que eu vou demorar para responder, mas eu também prometo que eu vou responder todo mundo que mandar mensagem. Gente, né? Tá tudo muito bom, mas já passamos da nossa hora. Deixa eu, Michele, ler para ti aqui só mais algumas mensagens. Então, tem muita coisa muito legal aqui, né? A Mariane coloca que muitos de nós adultos sem diagnóstico vivemos tempos de educação que não nos incluía, oportunidade incrível de mudar isso. Muito aprendizado, a Sebastiana colocando, né? Muita gente agradecendo. A Bianca é nossa professora tutora aqui da universidade, falando, né? A questão de estudos de caso. A Larissa, né? Eu gostaria de ter acesso aos protocolos, a esses protocolos que tu falavas antes, né? Para identificação. A professora Heloísa também, né? Também temos aqui que a professora Heloísa tocou num ponto crucial, que a gente conversou. A Bianca coloca novamente, né, que a sala de aula é um lugar sagrado. Quando o educador entende isso, consegue transformar o estudante em protagonista da sua história. A Bianca também colocou uma mensagem muito legal lá no grupo de professores. Michele, depois eu vou fazer um print, vou te mandar. Ela fez uma colocação muito legal lá no nosso grupo. A Islana colocando que aula maravilhosa, né? E a Cindy traz uma questão aqui, minha dúvida é como um adulto busca por essa avaliação, né? Então, como é que o adulto, e tu mesmo colocou, né, Michele, que lá pelos 35 a ficha caiu, né? Ou conseguiu ver, né? Então, consegui ver. A Cindy coloca isso para ti, a Ângela também coloca importantíssima a aula de hoje, muito obrigada. Então, não sei se tu queres responder a Cindy ou se depois a gente encaminha. A gente pode... Gente, eu estou aberta mesmo, assim, eu sou muito proativa na área da superdotação, né, tanto que eu já disse lá no início, eu tenho alma de polvo, acho que eu posso abraçar o universo de superdotados com os 8 tentáculos que eu não tenho, mas eu tento, né, eu realmente tento abraçar. Então, vocês podem entrar em contato comigo, eu trabalho com identificação de adultos, mas eu posso recomendar outros profissionais para vocês, posso apresentar pessoas, conheçam o nosso canal no YouTube. Gente, vocês querem? Conheçam o nosso canal no YouTube. Ali tem muitas coisas, tanto os componentes cognitivos, quanto os componentes não cognitivos de superdotação. Como eu disse, é o melhor canal hoje no Brasil em termos de formação de qualidade, e as nossas jornadas de formação sempre acontecem na última segunda de cada mês, 19h30, no nosso canal, são e sempre serão gratuitas, não tem custo, gente, está tudo disponível gratuitamente, mas contem com a gente também. Gurias, se quiserem perguntar dúvidas, se quiser compartilhar comigo, laudo de fulano é esse aqui, o que tu acha? Como eu disse, eu prometo que eu vou demorar, porque eu tenho uma pilha de gente que eu não consegui responder hoje, mas amanhã eu vou responder. E assim eu vou respondendo de baixo para cima para pegar primeiro as mensagens mais antigas, né? Mas contem comigo de verdade. Quando eu digo para as pessoas, contem comigo, é de verdade, não é da boca para fora. Porque eu me movimento, eu nasci para mudar o mundo, ainda que seja o mundo de uma única pessoa com a condição de superdotação. Então, contem mesmo. Michele, muito obrigada. Sou testemunha de que isso é verdade, gente. Michele, então, muito obrigada mais uma vez pela tua participação, pela tua disponibilidade. E agradeço também a todos os presentes, porque tivemos aí, Michele, chegamos a ter 59 participantes. Que legal. Para nós aqui é uma participação significativa, né? E se mantiveram fiéis até o final. Então, muito obrigada. Pessoal, boa noite. Nós vamos divulgando aqui, né? Muita gente perguntando pela gravação. Nós vamos enviar no que aqui agora terminando, né? A gravação ela vai subir, né? Amanhã eu já disponibilizo para os professores colocarem para vocês nas aulas, nas salas de aula, né, nos nossos roteiros, e vamos avisando. Agora, em abril, então, a nossa próxima atividade é com a equipe da Fono, né, uma colega da Fono,
que vai falar sobre a questão das linguagens mais voltada para o público feminino. As mulheres, né, têm às vezes uma história de serem interrompidas durante a sua fala quando estão conversando, principalmente por homens, isso é muitas vezes comum. Então, o pessoal da Fono vai trazer um pouco sobre a expressão oral, a expressão corporal, sobre linguagem não violenta, mas muito pensada para o público feminino. Então é isso, gente. Muito obrigada, boa noite. Vou interromper aqui a gravação. Até o próximo evento.